E aí, boa noite para todos e todas. Nós vamos dar início ao nosso segundo encontro do curso do Pensamento Antiimperialista e as Relações Internacionais, hoje dedicado aos pensamento dos vietnamitas Ho Chi Minh e Giap, a quem é dedicada essa música, né, que a gente passou no começo. Antes eu queria dar um recado que o pessoal de São Bernardo pediu para passar, do projeto Meninos e Meninas de Rua, né? Quem é aqui da região do ABC conhece esse projeto, é um movimento de 30 anos aí na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Eles foram bem importantes na elaboração do ECA, né, do Código da Criança, e eles estão com ordem de despejo do prédio que eles ocupam no centro de São Bernardo. Uma juíza reacionária aqui do ABC, que todo mundo já conhece, é a mesma que proibiu o Caetano Veloso de cantar na ocupação do MTST, né? Então ela deu esse ordem de despejo, tem 5 dias. O pessoal pediu para a gente passar para vocês, depois eu mando no grupo do Zap lá as redes sociais do projeto Meninos e Meninas de Rua, para dar uma força aí nas campanhas que eles vão puxar aí nesses 5 dias das redes e tal, e quem estiver perto do ABC também pessoalmente, mas apoiar aí a luta pela permanência do projeto Meninos e Meninas de Rua do prédio em que eles estão. Então, voltando, pensamento de Ho Chi Minh e Giap, Marcelo, 45 minutos, te Isso, aviso, 35? tá bom, tá ótimo. Beleza, vou Muito marcar o tempo bem. aqui. Boa noite a todos e todas. Então, essa noite aqui, que vamos falar de Vietnã, vai para nossos companheiros e companheiras que estão lá na ocupação cultural, no projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, e em todas as outras lutas e campos de batalha no Brasil, no mundo. Cada pequeno Vietnã que está sendo construído cotidianamente através da resistência popular, né, em diferentes frentes, em diferentes regiões. Bom, hoje a tarefa é falar um pouco sobre o pensamento de Ho Chi Minh e Giap. Uma dificuldade porque tanto um como o outro, eles escreveram muito sobre muitos temas ligados a uma estratégia política anti-imperialista. Eles são produto de uma época e de um contexto histórico também bastante importante para se estudar. Quem quer compreender a relação entre imperialismo e relações internacionais, é impossível não estudar a situação, os conflitos, a luta de classes, as lutas políticas e sociais no Vietnã, na antiga Indochina, principalmente no século XX, né? Ali nós temos exemplos do desenvolvimento de inúmeras contradições, fruto do processo de expansão mundial do capital e do desenvolvimento daquilo que o Lenin chamou de fase superior do capitalismo, né, o imperialismo. Então, compreender o Vietnã é compreender todas essas contradições. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar. Estão vendo aí, né? Deixa eu abrir aqui. Aí, então. Deixa eu só. Opa. Dá aquela roladinha só para a gente ver se tá mexendo. Tá mexendo aí? Não, de novo. Não? Então, ó. Vocês estão vendo o de Giap, não é isso? O primeiro. O primeiro. Aí aqui, ó, eu passei para o segundo. Estão vendo? Não, Então congelou eu no vou fazer primeiro. o seguinte. Eu vou. Deixa eu ver. E se eu clicar aqui, cliquei no segundo. Aí, agora sim. Então. É que em vez de é que eu estava na semana passada
no mouse aqui, eu estou com o mouse e eu estava virando aquele negocinho, né? Rodando aquela a bolinha, e aí não vai, eu tenho que clicar em cima. Agora foi. Muito bem. Então, vamos tentar falar um pouco desses dois importantes pensadores, né? O Vietnã, a antiga Indochina e o Vietnã tiveram a sorte de ter duas figuras como esses aí, vivendo numa mesma época histórica, né? É lógico que as revoluções anti-imperialistas, a construção de uma nova sociedade não é feito por poucos indivíduos, é um movimento que tem a participação de milhões de pessoas, mas é inegável o papel do indivíduo na história. E figuras como Ho Chi Minh e Giap, eles se destacaram, porque no meio do seu povo eles acabaram se transformando em importantes lideranças. O Ho Chi Minh, uma importante liderança política, também com um profundo conhecimento militar, mas o Ho Chi Minh, eu diria que foi uma grande liderança política, uma figura que conseguiu articular, construir, organizar fortemente o movimento anti-imperialista, principalmente, especialmente o movimento comunista na região da Indochina e no seu entorno. O Ho Chi Minh nasce em 1890 e morre em 1969. O Ho Chi Minh ele vai ser uma liderança política construída dentro daquele contexto de ofensiva do movimento comunista internacional. Ele vai se beneficiar e ele vai ajudar a construir fortemente o movimento comunista na região da Indochina. Vai ter uma grande experiência, né, organizativa, vai se transformar num importante ideólogo, intelectual, né, e dirigente de organizações políticas revolucionárias, sejam anti-imperialistas, né, socialista, comunista. O Ho Chi Minh, com seus 15 anos, já estava dando aula, já era professor aos 15 anos, numa escola privada, cujo proprietário era um nacionalista burguês, contrário ao colonialismo francês que dominava a região da Indochina desde 1884, né? Então, o colonialismo francês se apresentava no início do século XX como um dos principais inimigos do povo da Indochina. Havia uma luta formada por diferentes setores e segmentos nacionalistas burgueses que, pela sua própria natureza, nunca tinham disposição, coragem, ousadia, capacidade de organização para levar a luta até as últimas consequências. Tinham sempre uma tendência de fazer acordos, conciliações, e não tinham a disposição de luta necessária para se enfrentar e combater de maneira contundente o imperialismo, o neocolonialismo francês. Lutar efetivamente por uma independência nacional, por soberania. Então, o Ho Chi Minh ele cresce nesse ambiente, né, de dura repressão política contra jovens militantes, intelectuais, nacionalistas, anti-imperialistas, que lutavam por soberania e independência. Mas o Ho Chi Minh também, na sua juventude, ele toma contato com ideias revolucionárias ligadas aí ao movimento socialista, ao movimento comunista internacional. Então, ele vai ser uma figura que vai ter uma formação intelectual, teórica, política e organizativa muito intensa. Vai ter uma experiência muito importante do ponto de vista organizativo. Além de ser um ideólogo, um teórico, um intelectual, né, do pensamento político anti-imperialista contemporâneo, fortemente influenciado, né, pelas ideias de Vladimir Lenin,
o líder da Revolução Russa. Ho Chi Minh vai ser muito influenciado pelo pensamento de Lenin e vai ser um dos continuadores das teses que Lenin ajudou a escrever durante o segundo congresso da Terceira Internacional Comunista, que aconteceu em Moscou em 1920. O Ho Chi Minh vai tomar contato com as teses sobre as questões nacional e colonial, que o Lenin vai redigir e que vai ser um documento debatido, né, feito alguns ajustes, e vai se tornar um documento oficial da Terceira Internacional Comunista, criada em 1919, fruto da influência da Revolução Russa, com o objetivo de se constituir num partido mundial da Revolução Socialista. A Terceira Internacional, eu diria que ela foi a mais eficaz, a mais eficiente, a que teve maiores resultados e êxitos do ponto de vista da alteração da correlação de forças na luta de classes, olhando aí para o panorama da política internacional. As lideranças, os partidos, as organizações, as ideias da Terceira Internacional, elas se transformaram em materialidade, elas se materializaram, as ideias da Terceira Internacional se transformaram em organizações, elas tiveram como resultado rebeliões, insurreições, revoluções vitoriosas, a construção do chamado Movimento Comunista Internacional, que se tornou a vanguarda da luta anti-imperialista mundial. A luta anti-imperialista no mundo inteiro, ela não é formada exclusivamente por comunistas, mas é inegável que com a construção da Internacional Comunista durante o período de 1919 a 1943, é inegável que neste período a construção da Terceira Internacional, ela teve um papel fundamental para confirmar, consolidar os comunistas e suas diferentes organizações, especialmente partidos comunistas, mas outras organizações comunistas, como a vanguarda da luta anti-imperialista mundial. Então, os comunistas sempre estiveram na vanguarda da luta contra o imperialismo em qualquer parte do mundo, especialmente nesse período, mas também depois e até os dias atuais. Então, o Ho Chi Minh ele foi um quadro político bastante preparado, né? Eu vou só falar um pouco da biografia dele e comentar algumas ideias, mas o Ho Chi Minh e o Giap são duas figuras que conquistaram um espaço bastante destacado na política internacional, né? Mesmo os seus detratores e seus inimigos reconhecem nesses dois importantes lideranças do seu povo. E por vários motivos, não só pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pelo conhecimento profundo da realidade do seu país e da própria Ásia, conhecimento profundo de política internacional e relações internacionais, mas também pela capacidade que eles tiveram em construir uma mobilização nacional que garantiu um grau muito avançado de unidade política entre as diferentes forças que lutavam contra o imperialismo, o colonialismo, o neocolonialismo. O Vietnã é uma nação que no século XX foi agredida pelo colonialismo, né, imperialismo francês, japonês e estadunidense. Então, num curto espaço de tempo, Ho Chi Minh, Giap e as organizações que eles ajudaram a construir tiveram que enfrentar o imperialismo francês, japonês
estadunidense. Francês, né, desde o final do século XIX até o ano de 1954, quando este foi derrotado pelos vietnamitas, né, quando teve uma derrota contundente e a retirada das tropas francesas do Vietnã, em 1954, na Batalha de Dien Bien Du, e também durante a Segunda Guerra Mundial houve uma situação bastante delicada, que foi a invasão japonesa de várias partes da Ásia, né, a Coreia, o Vietnã. Então, eles enfrentaram uma situação que gerou um debate no interior do próprio Partido Comunista da Indochina e depois Partido dos Trabalhadores, né, do Vietnã, que era diante da invasão japonesa, ainda com a manutenção do colonialismo, imperialismo francês, em 1941, o que fazer, né? E aí houve uma decisão de lutar, né, de escolher como inimigo principal daquele momento, 1941 até 45, escolher como inimigo principal combater o imperialismo japonês, que se aliava ao fascismo, que no campo das relações internacionais tornava-se um inimigo dos povos, um inimigo também da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, lutar contra o imperialismo japonês, nesse período de 41 a 45, tornou-se fundamental. E as tropas francesas foram recuando para o sul do país, os comunistas foram conquistando território, né, no norte do país, e houve um breve período de aliança tática, ou seja, provisória, né, durante um curto período, em torno de um objetivo muito concreto, muito pontual, que era expulsar o imperialismo japonês, trabalhando com a ideia, né, que Ho Chi Minh e Giap também percebiam da dificuldade que eles tinham em termos de recursos, condições, né, de enfrentar ao mesmo tempo os dois imperialismos. Então, eles fizeram uma escolha, né, e definiram como inimigo principal o imperialismo japonês, já alertados, né, já sabendo de que não era possível confiar nem um minuto no imperialismo francês. Até porque o imperialismo francês, a partir do momento que viu o enfraquecimento das tropas japonesas, ele começou a atacar as bases revolucionárias, né, as bases dos revolucionários no Vietnã. Então, foi um curto período. Então, eles viveram esse desafio muito intenso de enfrentar o imperialismo francês, japonês, por um curto período, nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, e o imperialismo estadunidense, principalmente de 1955 a 1975, que foi quando os Estados Unidos concentrou suas tropas no sul do Vietnã, apoiou um governo títere, um governo autoritário, autocrático, reacionário, com o objetivo de impedir a libertação total do país e a unificação do país. E a reunificação do Vietnã, numa única república, acontece em 75. Então, em um curto espaço de tempo, eles enfrentaram três potências imperialistas: França, Japão e Estados Unidos, né? No Brasil, tem vários livros, né, que foram publicados sobre, né, biografias e livros que podem ser encontrados, né, do próprio Giap e do Ho Chi Minh. Essa aqui é uma edição muito importante, o Vietnã segundo Giap, porque é uma edição que foi publicada, interessante, em plena ditadura militar, né? Ela foi publicada em 1968,
O nome chama O Vietnã Segundo Giap, mas, na verdade, ele nunca escreveu esse livro com esse nome. O nome do livro, esse livro publicado no Brasil em plena ditadura, né, pela Edições Saga, foi uma brilhante e ousada iniciativa de burlar uma censura que já existia contra a publicação de livros, mas que ficaria pior a partir de dezembro de 68, com o ato institucional número 5, né? Mas o nome desse livro do Giap chama-se Exército do Povo, Guerra do Povo. É lógico, se em 1968 a editora Saga fosse publicar com esse nome, né, dificilmente seria publicado. Então eles publicavam, né, era uma época em que a Guerra do Vietnã era um tema, né, estava nos jornais, né, as revistas falavam sobre a Guerra do Vietnã, o Vietnã segundo o Giap. Só que é o livro do Giap, né, Exército do Povo, Guerra do Povo. Então é uma publicação que se encontra ainda por aí em sebos, né, mas que agora teve a sua edição, né, a Edições Nova Cultura, essa editora aqui, ó, Nova Cultura, ela publicou este texto importante do Giap, Armamento das Massas Revolucionárias, Edificação do Exército do Povo, e agora, recentemente, ela publicou o livro, eu esqueci de colocar a capa aqui, mas ela publicou esse livro do Giap, Exército do Povo, Guerra do Povo, que é um clássico, né, do pensamento político, estratégico, militar. Quando se fala de Vietnã, é muito importante a gente entender o seguinte: eu penso que se tem algum movimento ou organização, né, inspirada em qualquer luta ou ideias de caráter anti-imperialistas, eu diria que é fundamental o estudo da experiência concreta do Vietnã. A resistência do Vietnã, ela tem muitas lições que servem para qualquer situação. Quem estuda profundamente a situação do Vietnã e a luta de resistência do seu povo vai ter condições de encontrar soluções para os seus problemas concretos, os seus problemas organizativos, né? Porque há uma série de recomendações, orientações, lições que foram transformadas em texto, né, pelo Giap e pelo Ho Chi Minh, que podem ser perfeitamente adaptadas à realidade concreta de cada país, de cada nação, de cada momento histórico, né, diferente. Então, sem fazer cópia ao modelo, vamos fazer o que o Ho Chi Minh e o Giap fizeram no Vietnã, sem pensar em cópia ao modelo, porque nós aprendemos, inclusive, com esses pensadores anti-imperialistas, que é um grande equívoco querer seguir um caminho de cópia e de modelo de outros países. Cada povo, cada país, cada nação, na sua luta contra o imperialismo, tem que construir seus próprios instrumentos, seus próprios meios e o seu próprio caminho de libertação nacional, independência, soberania, autodeterminação. É o próprio povo e suas legítimas organizações que são construídas durante esse processo de luta e resistência anti-imperialista que vão dizer qual é o caminho, quais são os caminhos, quais são os meios, quais são as formas de luta, as formas de organização mais adequadas, mais acertadas, mais corretas, mais eficientes para realizar um processo de transformação social, econômica, política e cultural que possa construir uma sociedade verdadeiramente mais justa. E o começo da construção de uma sociedade mais justa é fazer com que o povo e a nação tenham independência, soberania, controle sobre os seus próprios recursos naturais, controle sobre o seu próprio território, né? Que consigam se libertar do jugo, da dominação das empresas multinacionais, transnacionais e do controle, né, imposto pelas potências imperialistas, seja o controle financeiro através da dívida externa, seja o controle e a dominação econômica através da existência, né, de uma maioria de empresas multinacionais controlando a economia de um país, seja a enfrentar a dominação política quando você tem de fato ainda uma colônia ou uma semicolônia. Então, o Vietnã ele nos ajuda a compreender, né, bastante
vários aspectos dessa luta anti-imperialista, né? O Vietnã, né, quando falamos de Vietnã, tem que falar dessa figura que é o Ho Chi Minh, né? Nguyen Sinh Cung, né? Ou Ho Chi Minh. Ele vai adotar vários nomes ao longo da sua vida, ele vai mudar umas 4, 5 vezes de nome. O nome que o marcou como dirigente político revolucionário, que levou à vitória contra o colonialismo francês e depois o imperialismo estadunidense, é Ho Chi Minh, né? Que significa aquele que ilumina. Então, ele adotou esse nome a partir dos anos 40, 50, né, do século XX, e ele atuou como professor, né, como eu estava falando. Em 1911, ele vira ajudante de cozinha no navio. Vocês estão vendo aí ou não? Estamos vendo, estamos vendo. Sim. Ah, então tá bom. Ele tem uma curta passagem aqui pelo Brasil, né, na condição de ajudante de cozinha, viajou por vários países, e ele passa pelo Brasil, acaba ficando doente, e tem aí algumas pessoas que estão escrevendo já artigos, recuperando essa passagem rápida do Ho Chi Minh aqui pelo Brasil. Ele vai depois para a França. Na França, ele toma contato com uma série de organizações de esquerda, principalmente, né, organizações ligadas ao Partido Socialista Francês, né? Em 2015, ele faz uma viagem para os Estados Unidos. Depois, isso vai resultar num texto que o Ho Chi Minh escreve sobre a Ku Klux Klan, onde ele vai criticar, né, vai denunciar e vai demonstrar sua indignação em relação a como o racismo ainda tem muita força naquele país, né? Vai escrever um texto sobre isso. O Ho Chi Minh ele vai escrever sobre diferentes temas, né? Vai escrever sobre a questão agrária, sobre a política internacional, sobre China, União Soviética, sobre a emancipação das mulheres. Ele vai ser um grande intelectual que vai, de fato, ajudar a construir um projeto de desenvolvimento profundamente anti-imperialista e depois, né, vai transformando o seu projeto numa tentativa de transição para o socialismo naquele país que conhecemos como Vietnã. Ele vai para Londres, né, vai para Paris, e quando chega em Paris, ele vai também mudar o seu nome, e o Ho Chi Minh vai começar a participar em Paris das lutas, né, da classe trabalhadora francesa. Ele vai começar a escrever em alguns jornais, ele vai perceber que, para se fazer um movimento anti-imperialista que resulte na libertação do Vietnã, da Indochina, ele considera que vai ser fundamental construir uma aliança, uma unidade com a classe trabalhadora, especialmente a classe operária da França, que é o país opressor, a metrópole, né, colonial. Então, ele vai perceber, vai defender, vai escrever que a causa dos povos explorados e oprimidos é uma só, e que havia uma identidade muito forte entre o proletariado francês, que sofria a opressão dos patrões no seu país, e a luta, né, dos povos coloniais. Ele vai sempre fazer apelos, né, à solidariedade do povo francês. Essa experiência construída na Indochina, ela vai se espalhar pelo mundo, né, em várias outras lutas anticolonialistas, anti-imperialistas. A gente vai ver esse tipo de procedimento se repetir, né? Povos, trabalhadores, principalmente, né? Movimento sindical, movimento operário, classe trabalhadora de países que tinham colônias se rebelando, fazendo manifestações e defendendo as revoluções anticolonialistas, as revoluções por independência nacional. Isso aconteceu em várias épocas, em vários momentos, em vários períodos, em vários países. E a França foi um desses países, né? O Ho Chi Minh vai escrever muitos textos, né, sobre o tema do patriotismo. Ele vai escrever um texto sobre patriotismo e internacionalismo,
Então ele vai dizer que o patriotismo autêntico ele é diferente do espírito chauvinista da reação imperialista. Esse patriotismo autêntico, né, é parte integrante do internacionalismo. Então, se a gente for pegar os textos do Ho Chi Minh, ele não vê uma contradição entre o patriotismo que ele está defendendo, que tem um conteúdo fortemente anti-imperialista, com a luta internacional da classe trabalhadora. Porque o Ho Chi Minh ele vai defender em vários textos, em várias entrevistas, em discursos, ele vai dizer que o sistema capitalista ele se desenvolve de maneira desigual e ele vai construir, né, um sistema internacional que não tem condições, nem vontade, nem desejo, nem condições de garantir a igualdade entre as nações. Então, o Ho Chi Minh vai se orientar muito pelas teses do Lenin sobre a questão nacional e colonial e os escritos do Lenin sobre o imperialismo. Então, o Ho Chi Minh vai chegar à conclusão, né, que o desenvolvimento do capitalismo, a expansão mundial do capital e do capitalismo, ela impede, ela não permite a existência da igualdade entre as nações. Assim como o capitalismo mantém uma desigualdade econômica no interior de cada país, né, uma divisão de classes e uma desigualdade econômica que não tem como o sistema capitalista resolver, eliminar essa desigualdade, ela é inerente, né, ao próprio sistema. O sistema mundial imperialista, né, as relações internacionais sob o domínio do imperialismo, segundo Ho Chi Minh, se inspirando no Lenin, não garantem, não permitem a existência de uma verdadeira igualdade entre as nações. Portanto, o Ho Chi Minh vai dizer que os povos que são dominados pelo colonialismo, pelo neocolonialismo, pelo imperialismo, ou lutam para se libertar e garantir a sua independência e escolhem um caminho de construção de uma nova sociedade, ou vão se manter numa condição de submissão, subordinação e dependência. Então, o Ho Chi Minh, ele em nenhum momento, né, vai acreditar na possibilidade de um mundo onde se garanta soberania, independência nacional e autodeterminação para todas as nações, enquanto existir o capitalismo, enquanto existir o imperialismo. Então, não é possível essa possibilidade na visão do Ho Chi Minh. Para se construir, para se garantir uma verdadeira soberania e uma situação de relações internacionais onde exista, de fato, uma igualdade e um respeito às nações, é necessário a construção de uma nova sociedade. Por isso, ele vai dizer que o patriotismo autêntico, o patriotismo popular, anti-imperialista, é aquele patriotismo que está em sintonia, em ligação direta com a luta do proletariado em qualquer parte do mundo pela construção de uma nova sociedade, a sociedade socialista, né? Então, o Ho Chi Minh vai publicar artigos no jornal L'Humanité, que no início era do Partido Socialista, né, francês. Ele se integra à Juventude Socialista. O Jean Longuet, que é o neto do Marx, conhece o Ho Chi Minh, escreve, sugere para ele escrever artigos, né, no jornal Le Populaire. Ele vai romper com o Partido Socialista e vai seguir uma tendência internacional nesse período. No período de 1864 a 1871, existiu a primeira internacional, Associação Internacional dos Trabalhadores. Foi de 1864 a 1872, né, a chamada Primeira Internacional. Depois, foi criada a Segunda Internacional. Então, de 1889 a 1914, existiu a Segunda Internacional, conhecida como Internacional Socialista. Só que, a partir de 1914, acontece uma cisão, um racha, né, no interior do movimento operário internacional. E essa Segunda Internacional, conhecida como Internacional Socialista,
dirigida por partidos social-democratas, como o Partido Social-Democrata Alemão, como esses partidos eles vão abandonar uma série de teses de Marx e Engels, né, sobre tática, estratégia. Esses partidos vão realizar um movimento que foi considerado de traição, de revisão das ideias de Marx, de traição aos princípios teóricos e políticos do Marx e do marxismo. Vários desses partidos, em 1914, eles vão se juntar às burguesias nacionais na Europa Ocidental para defender o apoio e a participação do seu país na guerra imperialista. E com isso, né, isso acontece na Alemanha e em vários outros países da Europa Ocidental. Então, partidos social-democratas, como o Partido Social-Democrata Alemão, partidos socialistas, como o Partido Socialista Francês, eles vão abandonar as ideias revolucionárias e vão incorporar uma tática, uma verdade, uma estratégia, né, reformista. E com isso vai ter uma ruptura no movimento operário mundial. E o Ho Chi Minh está na França e ele vai acompanhar essa ruptura, saindo, né, do Partido Socialista Francês e se filiando imediatamente ao recém-criado Partido Comunista Francês, que já vai imediatamente aderir como partido que é uma seção, né, da Terceira Internacional. A Terceira Internacional foi criada em 1919 como resultado da Revolução Russa de 1917, né? Então, o Ho Chi Minh ele vai fazer uma dura crítica ao Partido Socialista Francês nessa época, em 1920, dizendo que no interior do Partido Socialista Francês muitos dirigentes não se sensibilizavam com a questão nacional e colonial. Eles não queriam, né? Não se sensibilizavam. Então ele vai dizer, né? Se vocês não condenam o colonialismo, se vocês não se solidarizam com os povos coloniais, né, que revolução é essa que vocês pretendem fazer, então? Né? Então, o Ho Chi Minh vai questionar essa posição, muito influenciada pelas teses sobre questão nacional e colonial, como eu já falei. Né? O Ho Chi Minh também vai dizer que ele vai defender, né, aquilo que o Lenin vai defender nas teses, né, que é o seguinte: o Lenin vai dizer que quando analisamos a situação dos países coloniais, semicoloniais e dependentes, essa é a expressão formulada pelo Lenin. Então, quem estuda aí a teoria da dependência, né, no Brasil ou na América Latina, quem criou a teoria da dependência foi o Lenin. Viu? O Lenin é que cunhou essa expressão e essa divisão do mundo em países coloniais, semicoloniais e dependentes. Então, essa expressão... Marcelo, Oi. mais 10. 10 minutos. Beleza. Estou no Ho Chi Minh ainda, mas vou acelerar aqui. Beleza. Então, o Lenin, e o Ho Chi Minh concordava com isso, ele vai dizer que quando olhamos para os países coloniais, semicoloniais e dependentes, né, é mais correto utilizar a expressão movimento revolucionário nacional em substituição à expressão movimento democrático burguês. Então, muitos falavam, temos que apoiar a luta de libertação nacional num país colonial, temos que apoiar o movimento democrático burguês existente num país colonial, porque contra o imperialismo estamos todos juntos. O Lenin vai dizer, não é bem assim. Ele vai dizer, os comunistas eles têm que participar ativamente, estar na linha de frente, na vanguarda de todo o movimento de libertação nacional ou anti-imperialista nos países coloniais, semicoloniais e dependentes. Mas os comunistas não podem ser confundidos pela massa, pelas massas populares, pela classe trabalhadora. Os comunistas devem atuar no interior desses movimentos de maneira autônoma e independente, nunca submissos e subordinados a uma direção política burguesa, porque o Lenin vai falar, não podemos confundir o nacionalismo burguês com o comunismo. Não podemos pintar de vermelho o nacionalismo burguês. O nacionalismo burguês ele não levará até as últimas consequências a luta anti-imperialista. Então, essa orientação agradou muito o Ho Chi Minh, né, de usar a expressão
vamos participar e apoiar e construir movimentos revolucionários nacionais ou nacional-revolucionários, e não apoiar movimentos democrático-burgueses, né, de libertação nacional. Então, isso foi muito importante para diferenciar a posição dos comunistas, a tática dos comunistas em relação a movimentos de libertação nacional nos países coloniais, semicoloniais e dependentes. O Ho Chi Minh vai dizer, né, só o socialismo e o comunismo podem libertar da escravidão as nações oprimidas e a classe operária do mundo inteiro. O Ho Chi Minh vai se sensibilizar muito com a morte do Lenin, né? E ele vai escrever uma notinha no Pravda alguns dias depois, né, da morte do Lenin. Lenin morreu, o que faremos agora? Como encontrar alguém que, como ele, consagre com a mesma coragem e a mesma generosidade todo o seu tempo e todas as suas forças à nossa libertação? Essa é a pergunta que se fazem angustiadamente as massas oprimidas das colônias. Essa reverência ao Lenin é porque o Lenin teve um papel muito importante para colocar na pauta da discussão do movimento comunista internacional o tema do anti-imperialismo, os povos do Oriente, né? O Lenin, ele vai ser fundamental e vai, através da Internacional Comunista, que o Ho Chi Minh vai participar de maneira muito ativa. O Ho Chi Minh vai ser um dos quadros da Internacional Comunista, né? O Ho Chi Minh, ele vai participar de tarefas, ele vai assumir tarefas da Internacional Comunista, né, para toda a Ásia, e o quarto congresso da Internacional Comunista vai recomendar que os dirigentes comunistas façam um estudo cada vez mais aprofundado da nova situação do imperialismo após o fim da Primeira Guerra, após a vitória da Revolução Russa, né? E o Ho Chi Minh vai ajudar a construir toda uma escola de formação que vai reunir, através da Universidade dos Trabalhadores do Oriente, em Baku, no Azerbaijão, né, militantes, dirigentes, quadros, né, que vão se formar, quadros da juventude, quadros entre as mulheres, quadros militares, quadros políticos, quadros especializados em agitação e propaganda. Então, o Ho Chi Minh, ele vai ser essa liderança que vai ter essa experiência importante de construir um movimento revolucionário e anti-imperialista entre os povos do Oriente, né? O Ho Chi Minh vai ter um papel importante no 5º Congresso da Internacional Comunista, onde ele vai fazer um discurso já representando, né, no ano de 1928, aí, os povos orientais. Ele vai criticar duramente os partidos comunistas, acusando-os, né, de anti-leninistas. Ele vai ser um dos que, no interior da Internacional Comunista, vai ser um grande continuador da obra teórica, né, do Lenin em relação ao tema dos países coloniais, semicoloniais e dependentes, né? Então, o Ho Chi Minh, ele vai continuar a desenvolver o pensamento político do Lenin sobre esses países coloniais, semicoloniais e dependentes, sobre qual é a tática que os comunistas devem adotar em relação aos movimentos de libertação nacional, e vai desenvolver uma vasta experiência, né, revolucionária, até ajudar na construção, em 1930, do movimento do Partido Comunista da Indochina, que depois vai se transformar futuramente, né, mais para frente, no Partido Comunista, no Partido dos Trabalhadores do Vietnã. E ele vai ser também não só um importante estrategista político, mas vai ser uma liderança com um conhecimento importante também do ponto de vista militar. Mas o Ho Chi Minh vai ser um grande organizador, um grande formador, né? Ele vai acreditar fundamentalmente na participação ativa, consciente e organizada das massas. Ele vai acreditar muito na capacidade que o povo tem de construir um movimento de caráter popular anti-imperialista. E ele vai dizer, né, o povo é a base da nação, as forças essenciais para a resistência e para a construção nacional. Por isso, nas suas relações ou na sua vida em comum com o povo,
todos os combatentes do Exército, né, o Exército Popular de Libertação, que eles estavam construindo já nos anos 40 no Vietnã, todos os quadros, quer trabalhem nos órgãos do governo, quer trabalhem quer nas organizações populares, devem lembrar e colocar em prática esses 12 pontos. Né? Esses 12 pontos, né, eu vou só ler para vocês aqui, ele vai escrever 12 pontos que são fundamentais para orientar a ação do Exército Popular Revolucionário no interior do trabalho de base cotidiano com as massas. Ele vai dizer o seguinte: 6 pontos que não devemos fazer e 6 pontos que devemos fazer. 6 pontos que não devemos fazer. Não fazer nada que possa danificar os jardins, terrenos e cultivos da população. Não sujar nem danificar suas casas ou móveis. 2. Não insistir demasiadamente em comprar ou tomar emprestado o que as pessoas não querem vender nem emprestar. 3. Não levar aves vivas à casa dos nossos compatriotas montanheses. 4. Jamais faltar a nossa palavra. Ou seja, se você fez uma promessa, é preciso cumprir essa promessa no trabalho de base com o povo que está sendo organizado para lutar contra o inimigo imperialista. 5. Jamais atentar contra as crenças ou costumes populares. Não deitar diante do altar dos ancestrais. Não colocar os pés na fornalha. Não tocar música na casa, etc. 6. Não fazer nem dizer nada que possa fazer crer aos habitantes que os desprezamos. E aí o Ho Chi Minh vai dizer 6 pontos que devemos fazer sempre no trabalho de base com as massas. 1. Ajudar efetivamente a população em seus trabalhos cotidianos. Trabalho voluntário em colheitas, coleta de lenha para aquecimento, transporte de água, concertos. 2. De acordo com suas possibilidades, fazer compras para as pessoas que moram longe do mercado. Comprar-lhes facas, sal, agulhas, fio, penas, papel, etc. 3. Nas horas de lazer, contar anedotas alegres, simples e úteis para a resistência, sem, no entanto, trair os segredos da defesa nacional. 4. Ensinar o alfabeto e as noções de higiene habituais. 5. Estudar os costumes regionais, a fim de compreendê-los bem. Primeiro para ganhar a simpatia dos habitantes, depois para explicar-lhes aos poucos porque convém ser menos supersticioso. 6. Fazer sentir à população que somos sérios, honestos, trabalhadores e disciplinados. Então, o Ho Chi Minh, ele, além de fazer uma análise política das relações internacionais, ele vai também ser uma figura fundamental para elaborar orientações sobre o trabalho de base realizado pelas organizações. O Ho Chi Minh, para terminar aqui, e eu já vou me desculpar, porque é o seguinte, depois eu vou fazer uma proposta aqui. Só para ter uma ideia, né, do pensamento do Ho Chi Minh, eu vou só ler um trecho aqui do testamento e eu termino, tá? Eu paro por aqui, mais 2 minutos. No testamento, o testamento do Ho Chi Minh é um texto fundamental, né? Ele vai morrer em 1969. O Giap vai viver até 2013, né? O Ho Chi Minh falece em 69. Ele vai dizer: nossa resistência patriótica contra a agressão norte-americana, mesmo que tenhamos de suportar ainda maiores dificuldades e aceitar novos sacrifícios, chegará necessariamente à vitória total. Essa é uma coisa absolutamente segura. Ele vai dizer: a resistência à agressão norte-americana pode ainda prolongar-se. Nossos compatriotas talvez devam aceitar ainda muitos sacrifícios em bens, em vidas humanas. Qualquer que seja o custo, devemos estar decididos a combater o agressor norte-americano até a vitória final. Nossos rios, nossas montanhas, nossos homens e mulheres sobreviverão sempre. Depois de derrotar o Yankee, construiremos o país 10 vezes mais belo. Quaisquer que sejam as dificuldades e as privações, nosso povo vencerá infalivelmente. Os imperialistas deverão, sem dúvida nenhuma, ir embora. Ele vai demonstrar no seu testamento o seguinte:
Meu maior sofrimento é com o atual desentendimento entre os partidos irmãos. Desejo que o nosso partido consiga ajudar com todas as suas forças e contribua eficazmente ao restabelecimento da união entre os partidos irmãos sobre a base do marxismo-leninismo e do internacionalismo proletário, segundo as exigências da razão e do coração. Estou firmemente convencido de que os partidos irmãos e os países irmãos se unirão necessariamente de novo. O Ho Chi Minh está se referindo à mesma coisa que o Che Guevara se referia, né, que é a divisão, a dissidência, a discórdia, né, a disputa pública entre o Partido Comunista da União Soviética e o Partido Comunista da China. Assim como o Che Guevara, o Ho Chi Minh via nessa divisão entre União Soviética e China o maior perigo para o movimento anti-imperialista e revolucionário internacional. O Ho Chi Minh vai dizer, né, no seu testamento: após a minha morte, é preciso evitar a organização de grandes funerais, para não desperdiçar o dinheiro nem o tempo do povo. O Ho Chi Minh é uma figura que nos traz lições, não só sobre política internacional, mas ele é um dos dirigentes que vai se preocupar muito com esse tema dos valores, né? O GIAP, está aqui do meu lado uma série de livros e textos do GIAP. Eu queria propor para vocês, eu vou parar de falar por aqui, eu cometi um erro na minha, já fazendo uma autocrítica. Ao colocar o Ho Chi Minh e o GIAP numa mesma aula de 2 horas, é difícil. Eu queria fazer uma consulta para que vocês fossem pensando para ver se seria possível a gente fazer uma alteração na programação. Não sei se vocês aguentam ou se dá, mas se fosse possível a gente aproveitar hoje para conversar um pouco sobre algumas dessas ideias que eu estou compartilhando aqui do Ho Chi Minh, e que a gente pudesse, na próxima aula, se vocês acharem que é possível, ter mais uma aula, e aí a gente faria uma aula só sobre os textos do GIAP, especialmente sobre o tema da Guerra Popular Prolongada, né? Que, só para concluir de fato, o GIAP e o Ho Chi Minh, eles decidiram que a guerra contra o imperialismo francês deveria ser uma guerra baseada na paciência, uma guerra de longa duração. Eles viam que os franceses queriam vencer a guerra através de eles tinham 2 opiniões sobre a guerra. Primeiro, eles achavam que a superioridade militar, a superioridade bélica, a superioridade em armas e equipamentos, a artilharia, né, a aviação militar, tudo isso seria fundamental para ganhar a guerra. E segundo, eles queriam ganhar uma guerra rapidamente contra os guerrilheiros comunistas no Vietnã, né? E o GIAP e o Ho Chi Minh, eles desenvolveram uma estratégia de resistência muito baseada no estudo que fizeram da Revolução Chinesa. Então, a ideia da Guerra Popular Prolongada do Mao Tse-tung teve profunda influência sobre a elaboração da estratégia de resistência no Vietnã. E tanto o Ho Chi Minh como o GIAP, eles vão fazer muita referência a essa ideia. Nós temos que nos preparar para uma guerra prolongada, temos que ter paciência e persistência, temos que construir experiências concretas de poder popular em cada vila e envolver a participação das massas na construção do movimento revolucionário anti-imperialista e de libertação nacional. Eles jamais acreditavam na possibilidade de uma vitória militar sem uma ampla participação ativa das massas na resistência, né? As operações de luta armada que o Vietnã conheceu, no início, eram operações com poucos indivíduos, eram poucos combatentes que foram para essa tarefa da luta armada. Então, esses combatentes desenvolviam um trabalho de educação política, de educação popular, de organização, em diferentes territórios, né, do país, e, no seu interior, eles iniciaram núcleos guerrilheiros
que tinham no início, em um lugar tinham 10, em outro tinha 15, em outro tinha 20, mas a perspectiva era que esses núcleos isolados, em cada vilarejo, nas montanhas, na selva, em cada território do país, especialmente do interior do país, porque tanto o Giap como o Ho Chi Minh vão aprender com a Revolução Chinesa a importância fundamental do trabalho de organização entre as massas camponesas, eles vão fazer esse trabalho sem pressa, sem uma vitória, sem a preocupação de ter uma vitória rápida, mas sim a de construção de territórios onde tenha uma influência. E eles não vão se preocupar só com o tema militar. O Ho Chi Minh vai escrever muito textos como contra o analfabetismo. Contra o analfabetismo é um texto que o Ho Chi Minh vai escrever, e vão ter outros discursos onde o Ho Chi Minh vai dizer que o trabalho desses revolucionários nas suas comunidades não é só integrá-los ao movimento guerrilheiro, né? A guerra popular prolongada de resistência contra o imperialismo, através da luta armada. Ele vai dizer, é fundamental que todo povo tenha acesso ao conhecimento, à cultura, à educação, à história. É importante que cada combatente do Exército Popular seja também alguém que se preocupe em garantir a elevação do nível de consciência política, a fazer com que as pessoas aprendam a ler e escrever. Então, a educação sempre teve presente no trabalho cotidiano de organização da resistência anti-imperialista vietnamita. E o Ho Chi Minh sempre vai dizer, é fundamental esse trabalho de educação, porque se não desenvolvermos esse trabalho agora, como o povo poderá se envolver de maneira ativa e consciente na construção do país, né? Na edificação nacional, ele vai falar, né? Então, é preciso que o povo possa participar de maneira ativa, mas, para isso, tem que participar de maneira consciente. E a educação, saber ler, escrever, ter conhecimento é fundamental. Então, muitos lugares onde se estabeleciam, né, um núcleo guerrilheiro era o lugar onde se tinha também, né, uma escola que era rapidamente organizada, né, um sistema popular de educação, um sistema popular de saúde, né, para atender as famílias de camponeses pobres, um sistema popular, né, de defesa. Então, essa experiência do Vietnã ela é riquíssima. Me desculpem porque eu falei mais do que eu deveria, né, e não consegui compartilhar com vocês algumas ideias, né, do GIAP, principalmente no seu livro Exército do Povo, Guerra do Povo, e no outro livro, Armamento das Massas Revolucionárias, Edificação do Exército do Povo. Eu paro por aqui, Guilherme e demais, né, que estão aí, todos e todas, agradeço a paciência, fico à disposição para conversar um pouco mais sobre esse tema, que eu não sou especialista em Vietnã, tenho só aproveitado também para estudar esse tema. Acho que estudar a história do Vietnã nos ajuda a encontrar soluções para uma série de problemas, até do ponto de vista organizativo, né? Porque eles nos ensinam muitas lições sobre como romper o cerco, né? Então, quem considera que os movimentos populares e a classe trabalhadora está vivendo uma situação parecida com a de cerco e aniquilamento, né, que os chineses ou vietnamitas viveram, estudando o Ho Chi Minh e estudando o GIAP, eles nos ensinam a como enfrentar, resistir e romper o cerco imposto pelo inimigo. Valeu, pessoal. Estou à disposição aí para comentários, críticas, que eu puder contribuir. Opa! Bom, o pessoal comentou aqui no chat sua proposta, né, de mais um dia. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso, ou se a gente já deixa acertado. E também já podem se inscrever para fazer as colocações, provocações, perguntas.
O Fábio já mandou uma no chat e o Guilhermo levantou a mão. Então, vou ler a pergunta do Fábio e já passo para o Guilherme. Fábio, professor, você acredita que o modo clássico de guerra de guerrilha seria, atualmente, eficiente contra uma estratégia de guerra híbrida mais sofisticada? Guilhermo? Pode abrir o microfone? Sim. Oi. Marcelo, eu acho, e a todos os companheiros, eu acho ótimo uma aula específica sobre GIAP, né? Mas eu sugeriria, Marcelo, a gente se deter mais na questão da concepção marxista sobre a questão nacional e colonial. Porque, como você muito bem citou, o Vietnã, antes de ser Vietnã, era Indochina. E a Indochina eram inúmeras etnias, não é? Não apenas eram camponeses, certo? Não apenas era uma economia camponesa, mas tinha uma peculiaridade que era as etnias que existiam na Indochina, né? E, justamente, se o trabalho de GIAP foi muito importante na formulação militar, na estratégia militar, enfim, na construção do Exército Popular, e também na teorização da Guerra Popular Prolongada, como você muito bem falou, inspirada na saga do Partido Comunista Chinês, de Mao Zedong, né? O GIAP, antes, unificou o povo indochino e, basicamente, criaram o Vietnã, criaram um país. Na verdade, criaram um país, né? Eu falo isso porque, às vezes, eu fico pensando, porque, assim, essa questão nacional e colonial foi motivo de grandes debates no campo da esquerda, de modo desvirtuado, a meu ver, e muito minado por alguns intelectuais, digamos assim, que se postulavam contra o totalitarismo, né, das ditaduras do proletariado, que chegavam a comparar até com o nazismo, não é? Então, esse horror, digamos assim, ao rigor da ditadura do proletariado, levou a desvirtuar em grande medida a concepção marxista sobre o problema nacional e colonial. E foi basicamente, digamos assim, circunscrito a questão de os comunistas têm que apoiar a revolução burguesa, têm que fazer uma revolução burguesa e depois uma revolução proletária. E essa é um falso dilema e é um desconhecimento do marxismo desde o ponto de vista do problema nacional e colonial. Que, diga-se de passagem, tinha como contrabando também uma política, uma luta política insana, né? Que foi o de Stalin ou Trotsky, né? Porque, a bem da verdade, quem primeiro, digamos assim, colocou em pauta em um trabalho muito importante sobre a questão nacional e colonial, foi exatamente Stalin e foi elogiado pelo Lenin, né? Como sendo um trabalho de uma contribuição singular, porque também no que viria a ser a União Soviética, precisou também se unificar os povos, Gran-Russo, os povos, enfim, que foram se agregando à Revolução Bolchevique, não é? Tanto é assim que o artigo número 1 da Constituição da União da República Socialista Soviética era a autonomia dos povos e das nações contidas na União da República Socialista Soviética. Não apenas a tolerância, era uma nação era um Estado pluriétnico. Hoje nós escutamos falar em Estados pluriétnicos,
na Bolívia. Tem gente que acha que isso começou na Bolívia, né? Isso começou na União Soviética. Começou na União Soviética e está inscrito no artigo número 1 da Constituição da União da República Socialista Soviética. E isso foi uma inspiração para o camarada Giap, inclusive reconhecido pelo Ho Chi Minh, quando chama o Giap para organizar o exército, uma vez que ele tinha completado o trabalho político. Qual era o trabalho político? A unificação do povo da Indochina, que passa a surgir como uma nação, surge como uma nação potente. Não poderiam ter construído um exército popular para suportar uma guerra popular prolongada dessa magnitude, se não tivessem unido todas as etnias. Imaginemos aqui no Brasil um Estado pluriétnico, com os povos tendo autonomia, não apenas sendo tutelados nas suas terras, mas incorporando a inteligência e o esforço das etnias que povoam o território brasileiro. Nós teríamos que refundar o Brasil, nós teríamos que reconstruir este país e varrer a herança colonial dessa oligarquia colonialista que subsiste até hoje como sabugos do imperialismo. Nós temos que refundar o Brasil, nós temos que reconstruir, construir um país. E para isso eu acho muito importante mergulhar de cabeça na questão nacional e colonial, que ainda assola os nossos países e a nossa América Latina, a nossa pátria grande. Apenas uma sugestão, porque eu acho que seria muito importante colocar um acento nessa questão, aprofundar essa questão, não apenas a questão militar, muito importante, né, como foi construído o Exército Popular, como eles, o tipo de armas, e como eles recuperavam armas, como eles se organizavam em células, como eles cercavam a cidade pelo campo, enfim, toda uma série de táticas geniais do Giap, né? E também lembrar do camarada Le Duan, porque o camarada Le Duan também teve um papel muito importante, não só depois da morte de Ho Chi Minh, mas também um pouco antes da morte de Ho Chi Minh. Apenas essas sugestões me parecem muito importantes, Marcelo. Não sei se você já quer responder agora, Marcelo. Tem mais duas perguntas no chat. O Vitor perguntou em qual livro se encontra o texto Pontos a Fazer e Pontos a Não Fazer. Acho que é do Ho Chi Minh, né? E a Dirce, quais eram os interesses dos imperialistas no Vietnã, ou melhor, na Indochina? E acho que é isso esse bloco. Muito bem. Bom, então vamos lá. O livro, né? Onde é que está o... esse texto está nesse livro aqui, ó. Essa é uma coletânea, né, da editora Ática. Vocês encontram em sebo, facinho, né? Entra no site do Estante Virtual. Então, esse texto dos 6 pontos está aqui, ó. Está nessa coletânea aqui. É uma série de textos muito interessantes, né? Está num texto 12, chama Relações, Partido, Organizações de Massas e Povo. Aí tem várias conferências, né, que o Ho Chi Minh fala, né? Então, dentro desse livro, está na parte Relações, Partido, Organizações de Massa, Povo, né? Então, são várias conferências do Ho Chi Minh sobre esse tema da organização, a relação do partido com a organização das massas, que o Ho Chi Minh vai dar muita importância, né, para essa construção do partido, né? Então, quando a gente se fala em transformar ideias, né, em ações concretas, uma delas foi transformar e construir um partido político, né? O Ho Chi Minh acreditava que não seria possível fazer a luta de resistência anticolonialista no Vietnã, na Indochina, sem ter um instrumento político. E o instrumento político organizativo mais apropriado, segundo Ho Chi Minh, foi um partido marxista-leninista, né? Então, o partido político adquiriu uma importância fundamental para se transformar ideias em ações.
Porque hoje é muito comum as pessoas debaterem muito, né, na universidade ou mesmo no interior dos movimentos de esquerda, boas ideias, boas opiniões, até boas recomendações e boas análises. Mas aí fica o seguinte, legal, mas e agora, né? Como é que você transforma essas ideias em ações concretas? Então, eu acho que uma grande preocupação de quem quer construir uma outra sociedade, quem quer fazer movimentos, né, de caráter anti-imperialista, socialista, né, comunista, sempre tem que se preocupar com esse caráter de qual é o instrumento político organizativo mais apropriado, ou quais são os instrumentos político-organizativos mais adequados. Porque o debate, os seminários, o estudo, a leitura, tudo isso é fundamental, imprescindível. A teoria, né, ela é fundamental, né? O próprio Lenin, né, é bastante conhecido, né, por suas formulações sobre a importância da teoria. Sem teoria revolucionária não há movimento ou ação revolucionária. Então, é preciso se preocupar em construir, e o Ho Chi Minh sempre valorizou muito o partido, né? A construção de um partido político que pudesse, inclusive, dialogar com outras forças que também lutavam pela independência do Vietnã. Os comunistas não eram os únicos, mas o Ho Chi Minh achava que os comunistas tinham que ter o seu próprio instrumento político organizativo, suas próprias teses, seu próprio programa, sua própria estratégia e sua própria tática, né? Então, o partido político foi a ferramenta, foi o instrumento mais adequado que ajudou bastante o povo do Vietnã a se organizar, e aí inspirado, né, não é qualquer partido político, mas um partido político inspirado naquilo que o Ho Chi Minh vai chamar de leninismo ou marxismo-leninismo, né? Então, essa experiência do Ho Chi Minh ela foi fundamental, só para a gente também levar em consideração isso, porque hoje tem pessoas que são muito avessas a esse tema do partido político, né? Às vezes tem uma simpatia com o tema da revolução socialista, anti-imperialismo e tal, mas quando você fala da construção de formas organizativas, seja partido, seja organizações políticas, né, diferentes, porque partido político hoje está muito associado a partido político eleitoral, né? Então, talvez isso também afaste muitas pessoas, né, desse instrumento político organizativo, porque grande parte dos partidos de esquerda, ou que desenvolveram ou desenvolvem, né, algum tipo de posição anti-imperialista, socialista, comunista, muitos caíram, né, nesse campo do partido político eleitoral. Então, o partido que o Ho Chi Minh está defendendo aqui não é esse, né? Tanto é que o partido do Ho Chi Minh não teve o direito de participar de nenhuma eleição no Vietnã, porque não existia democracia no Vietnã. Sob o colonialismo não tem democracia, né? Então não era um partido que tinha direitos, né? Pelo contrário, eles tiveram que fazer uma revolução para que esse partido pudesse ter o direito de expressar suas ideias, né? Mas aí já tinha um grande apoio popular, né? Tinha construído uma maioria na sociedade defensora desse instrumento político organizativo. A questão da guerra de guerrilhas, né? Uma pergunta aí. Então, eu sempre tive curiosidade, né, sobre esse tema da guerra, né? Sempre gostei muito de ler, de estudar e pesquisar, e continuarei tendo essa disposição de estudar esse tema, né? O Vietnã é um negócio impressionante, né? A guerra de guerrilhas, na verdade, é impressionante porque quem desenvolveu, teoricamente, bastante esse tema da guerra de guerrilhas, né, ou da guerra popular, foi o Clausewitz, né? Então, o Clausewitz é um importante intelectual sobre a guerra, escreveu um livro belíssimo chamado Da Guerra, escreveu também um outro sobre a campanha de 1812, né? O Clausewitz ele foi um intelectual militar, né, filósofo militar prussiano, que aprendeu muito combatendo a Revolução Francesa e o exército do Napoleão, né? E o Clausewitz vai escrever um livro onde ele vai falar sobre a guerra popular, né? A participação do povo na guerra. Do final do século XVIII para o início do século XIX, começa a ficar popular o termo guerrilha, né?
guerrilha é um termo, uma gíria espanhol, né? A guerrinha ou pequena guerra, né? Então, em 1808, quando as tropas napoleônicas invadiram a Espanha, se formaram, né, pequenas unidades de combatentes que atacaram o exército de Napoleão na Espanha, né? Eram combatentes que tinham alguns tinham alguma experiência militar, outros não usavam uniformes, se utilizavam do conhecimento do território e da surpresa como uma forma bastante comum de atuação. Então, contra um exército regular, tinha bastante eficácia, né? Eles atacavam as tropas de Napoleão à noite, quando estavam descansando, matavam o maior número possível de soldados, tomavam suas armas e suas munições, às vezes roubavam os cavalos, quando não conseguiam, matavam os animais, enfim, botavam fogo, às vezes, né, na barraca onde estava munição e equipamentos e armas, né? Pólvora, inutilizavam os canhões e fugiam no meio da madrugada, no meio da noite. Não era um exército, eram grupos, né, de combatentes, né, 20, 30, 10. Né? Então, essas pequenas unidades infligiram uma derrota importante. E a guerrilha, ou guerra de guerrilhas, é uma forma, é uma técnica e uma tática muito utilizada desde o início das guerras. Né? Quando você não tem condições de ter os meios ou de ter um exército regular, para enfrentar uma força muito superior, é inevitável que se recorra a essa tática e a essa técnica da guerra de guerrilhas. Na atualidade, né, a guerra de guerrilhas clássica, ela é suficiente para esses conflitos que alguns chamam de quinta geração, né, as guerras híbridas, né, e tal. Aí eu penso que depende, né? Depende de muitas circunstâncias, né? De muitos fatores, eu diria, né? Eu diria hoje que em qualquer lugar do mundo, se você tiver um grupo pequeno de pessoas com muita disposição, vontade, alguma experiência e alguns meios, é possível infringir ou criar uma situação de conflito e até infringir derrotas a um inimigo militarmente muito superior, né? Isso está provado em várias situações da realidade contemporânea, né? Eu já citei aqui, fiz referência, né? Eu tive no Líbano conhecendo campos de refugiados palestinos, né? E aí eu aproveitei as 3 vezes que estive no Líbano para conversar com as pessoas, com os libaneses e libanesas, sobre o que foi a resistência libanesa à invasão israelense, né? O Líbano teve uma guerra civil de 1975 até 1990, uma primeira fase, uma segunda fase foi até 2000. Em 2000, dia 25 de maio, se não me engano, de 2000, né, as tropas israelenses se retiraram do Líbano. E a guerra de guerrilhas foi uma das táticas muito utilizadas. E muitos combatentes libaneses que lutaram pela independência do seu país para expulsar o invasor, o agressor, que era o exército israelense, eles nos contavam de como eles estudaram o Vietnã, adaptando, né, os ensinamentos do livro do GIAP às condições concretas do Líbano. Né? Então, eles criaram, como no Vietnã eles fizeram, né, eles criaram, no Vietnã, na selva, eles criaram no meio da floresta, cidades subterrâneas, né, esconderijos subterrâneos, onde a artilharia francesa e depois estadunidense bombardeava o território e eles conseguiam sobreviver, porque embaixo da terra tinha tinham túneis, né, tinham locais onde eles dormiam, estudavam, tinham uma cozinha, faziam sua própria comida, descansavam, tinham ali um espaço para estudo, eles construíram toda uma estrutura inimaginada e impensável, né, para um exército regular. Então, o GIAP e o Ho Chi Minh eles vão dizer que quando o povo participa de maneira ativa de uma guerra prolongada contra o inimigo imperialista, o povo desenvolve o povo tem uma capacidade de iniciativa e de criatividade inesgotável. Então, eu diria que, olhando para as experiências atuais,
você vê guerra híbrida, né? Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, com apoio da Turquia, com apoio de Israel, Arábia Saudita, Jordânia, Catar, Emirados Árabes, esses países todos fizeram uma guerra híbrida contra a Síria. E eu vou dizer aqui com muita tranquilidade, eles foram derrotados na sua tentativa de desestabilização, né, e derrubada do presidente sírio e fragmentação e divisão da Síria em pequenos estados. Eles fracassaram totalmente? Não. Totalmente não, porque os Estados Unidos ainda se mantêm na Síria, né? Um pequeno contingente de militares, graças a apoio, infelizmente, de setores curdos, que garantiram a segurança dos Estados Unidos, que entraram na Síria pela Turquia, mas por Rojava, né, o Kurdistão sírio. E aí forças curdas equivocadas se integraram às forças democráticas sírias, que é uma coalizão militar apoiada pelos Estados Unidos e pela OTAN, mas eu diria que a Síria, através da combinação da guerra regular com a guerra de guerrilhas que foi desenvolvida principalmente, né, pelas unidades do Hezbollah na Síria, o Hezbollah, que é uma organização político-militar libanesa, né, inspirada na Revolução Iraniana, foi a vanguarda militar na guerra de resistência contra o invasor israelense no Líbano. E eles venceram. Venceram no Líbano, expulsaram Israel, que é um dos maiores exércitos do mundo, dos exércitos que tem muita tecnologia, muitos armamentos, e o Israel foi derrotado. Então provou aquilo que o GIAP já demonstrou no Vietnã. É possível o pequeno vencer o grande, o fraco vencer o forte. As condições materiais, né, tecnologia, quantidade de munição, quantidade de armas, nem sempre isso é suficiente para se vencer uma guerra, né? Ainda mais uma guerra prolongada, que é o que o pessoal do Líbano fez, né, também com relação a Israel, né? Uma guerra popular prolongada de resistência. Popular porque tinha apoio do povo, então os soldados israelenses entravam num vilarejo, né, no Líbano, e não viam um exército diante deles, nenhum exército fazendo um enfrentamento imediato, mas após a instalação, né, de uma base do exército israelense, essa base era atacada semanalmente e depois diariamente, né, atacada de diferentes formas. Pequenos núcleos de guerrilheiros fustigavam, provocavam, impunham, né, destruição de equipamentos, a morte de alguns soldados, de oficiais. Os guerrilheiros do Hezbollah tinham fuzis Drakunov da União Soviética, né, tinham atiradores de elite, snipers, que faziam a observação dos acampamentos e bases onde estavam os israelenses, e aí quando um soldado israelense estava dentro do tanque de guerra, ele ia sair para ir no banheiro, entendeu? Ele levantava a tampa do tanque, levantava a cabeça, o sniper do Hezbollah matava o cara. Então ele estava num tanque lá israelense de última tecnologia, todo protegido, mas em algum momento ele tinha que sair do tanque. Era o momento que ele estava desprotegido. Isso causava um efeito psicológico bastante grande nos jovens soldados israelenses que nunca tinham combatido num território libanês. Então eu diria que essa tática ou essa técnica guerra de guerrilhas, ela pode ser empregada de diferentes formas em diferentes ambientes de conflito ou de combate, né? É lógico que eu não sou um grande estudioso da questão militar, né? Mas se a gente for ler quem estuda esse tema, eles sempre vão valorizar e sempre vão mostrar que a guerra de guerrilhas ela é uma técnica e uma tática que pode ser adaptada aos mais diferentes cenários, né, de conflito político, social e militar e nos mais diferentes campos de batalha. Por exemplo, em 2008, se não me engano, houve uma visita de oficiais do Exército Brasileiro ao Vietnã.
O presidente Lula, 2008, se não me engano, foram Olimpíadas na China. Eu lembro que, quando teve as Olimpíadas na China, o presidente Lula foi com uma delegação para o Vietnã, e o presidente Lula esteve com o GIAP. Tem fotos do Lula com o GIAP, inclusive. O GIAP vai morrer em 2013, muito ativo, inclusive, politicamente, né? Denunciando e criticando o governo do Vietnã por fazer acordos de exploração mineral, né, de exploração de bauxita. Bauxita é um minério que é a base para se fazer o alumínio, que é fundamental, né, a bauxita. Sem bauxita não tem satélite, né, não tem internet, não tem telecomunicação. E o Vietnã tem reservas de bauxita. E o GIAP, em 2013, ele morreu criticando acordos que a direção do partido e do governo faziam com empresas estrangeiras que queriam explorar reservas de bauxita no Vietnã, né? No passado, a Indochina era um local onde se tinha grandes plantações de borracha, né? Se extraía borracha, né? Então, tinham lá floresta tropical, né? Então, você tem toda uma quantidade de recursos naturais que foram fundamentais, né? O Vietnã, a Indochina toda exportava muitos recursos para fora, né? Exportava borracha, que era fundamental para o desenvolvimento industrial do capitalismo europeu, né? E outros recursos também, né? Mas eu diria que, eu estava falando do Vietnã, né? Foram militares brasileiros, se não me engano, junto com a comitiva do Lula, e fizeram, durante o governo Lula, houve alguma cooperação, algum nível inicial de cooperação entre o SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, que é do Exército Brasileiro, fica em Manaus, né? O Centro de Instrução de Guerra na Selva é considerado um dos centros de treinamento mais especializados do mundo nesse tema da guerra na selva. Porque nos anos 90 havia uma tese muito forte no interior do Exército Brasileiro que, com o fim da Guerra Fria, né, iriam ter mudanças na política internacional e que o Brasil, tendo a Amazônia, né, como sendo um espaço estratégico, com grandes recursos naturais estratégicos para o desenvolvimento da humanidade, a Amazônia seria um foco de cobiça, né, de potências. E havia até cursos que se faziam lá em Manaus, trabalhando simulação de combate, né? Então, o Exército Brasileiro ele criou um centro de instrução de guerra na selva que ensina a guerra de guerrilhas aos próprios combatentes do Exército Brasileiro, que analisavam, nos anos 90, pelo menos, que um combate na selva não seria com técnicas e métodos tradicionais, que se tivesse uma potência estrangeira que quisesse dominar a Amazônia, não bastava ela ter aviões, helicópteros, tanques, blindados, ela precisaria ter o controle do território, e que numa guerra de resistência, o Exército Brasileiro, com o apoio do povo, teria condições de fazer uma guerra prolongada de muitos anos para impedir a dominação do território, até que o inimigo fosse dissuadido da sua tentativa de dominar aquele território estratégico. Então, veja, se até o Exército Brasileiro, num dos seus espaços, né, mais avançados de debate sobre a teoria da guerra, leva em consideração e defende que a guerra de guerrilhas ela pode sim ser utilizada como uma ferramenta eficaz num ambiente de conflito, mesmo nos dias atuais, quem sou eu para falar o contrário, né? Então, eu diria que, mesmo em situações de guerra híbrida, né, esse tipo de guerra, né, de técnica e de tática, ela sempre vai ter a sua possibilidade de eficácia, né? É óbvio que, quando falamos em Ho Chi Minh e GIAP, eles estão se referindo à guerra de guerrilhas como uma técnica e uma tática que será utilizada na perspectiva de construção de um exército guerrilheiro, de um exército regular, porque eles tinham esse entendimento que é muito improvável ou muito difícil, alguns diriam é impossível, né? Mas como tinha gente que dizia que era impossível ter um presidente como Bolsonaro e ele ganhou as eleições, então eu estou evitando dizer, né, é impossível, né?
Mas muita gente diz que é impossível, eu diria que é improvável, ou pouco possível, um movimento, uma guerrilha derrotar um exército regular, né? Pelas leis e pelas leis da guerra, pelo que se estudou da teoria da guerra e pelas experiências históricas, é muito improvável uma guerrilha derrotar um exército regular. A guerrilha, para conseguir impor uma derrota a um exército regular, ela tem, seguindo as experiências históricas que nós estamos estudando, né? Cuba, Chile, Vietnã, ela pode começar como um pequeno núcleo de pessoas, mas ela tem que se construir, se constituir num exército popular, né? Sem apoio popular, sem apoio de massas, né? Sem se constituir num exército, é como a China, a Exército Popular de Libertação, o Vietnã também, Cuba teve o exército rebelde, né? O começo foi difícil, né? Como o Che Guevara falava, e o próprio Giap disse, todo começo é difícil, né? Mas eles fizeram isso. Hoje eu diria que sim, né? É possível, né? E tal. Mesmo diante da chamada guerra híbrida. É só ver a Venezuela. A Venezuela é um país, né? Estou terminando aqui, tá, Guilherme? A Venezuela é um país que está sofrendo com a tal da guerra híbrida, né? É um país bloqueado economicamente, agredido constantemente pelo imperialismo e seus aliados, né? Olha a foto aí do Giap com o Lula e a Dilma e o Celso Amorim, ó, né? Se não me engano, foi 2008, né? Essa foto aí e tal. E então eu diria que a Venezuela é um país que também tem suas unidades, algumas das unidades de combate da Venezuela, a Milícia Nacional Bolivariana, ela faz treinamento também se apropriando da tática e da técnica da guerra de guerrilha. A Venezuela, a Milícia Nacional Bolivariana na Venezuela, criada em 2005 oficialmente, ela reúne uma série de operações que não são de um exército regular. Você tem treinamento do povo, você tem lá, né, os batalhões da milícia, que são formados nos bairros, nos vilarejos, você tem a milícia camponesa, você tem treinamento do povo, o povo faz instrução de tiro, treinamentos básicos, né? Então você tem unidades de combate da Milícia Nacional Bolivariana, que numa situação de resistência, eles vão precisar desenvolver uma guerra de resistência, e aí não vai ser só como exército regular. Então eu diria que a Venezuela também se utiliza, né, da guerra de guerrilhas hoje como sendo uma tática e uma técnica, assim como Cuba também, né, tem suas unidades de defesa territorial que são inspiradas na guerra de resistência. Então, esses países e povos que já passaram por situações, né, de conflito com o imperialismo, são países que geralmente levam mais a sério esse tema, né, da defesa nacional numa perspectiva anti-imperialista, né? Mas, como eu disse, até mesmo no Brasil, você tem essa experiência, né, dos SIGs, que tem níveis, né, tem vários cursos. Militares do mundo inteiro vêm fazer curso lá em Manaus. Os oficiais do Exército Brasileiro dizem que existem diferentes níveis, né, dos cursos lá do Centro de Instrução de Guerra na Selva, e que o nível básico eles ensinam para os militares de outros países que vêm para cá. No último período, geralmente militares de países aliados ao imperialismo estadunidense, né? Lógico, porque aí mudou a conjuntura, né, do Temer para cá. O que eu tenho visto é que os exercícios, os cursos, né, os militares que têm ido lá para esse curso são militares dos Estados Unidos, da França, da Bélgica, da Alemanha, né? Enfim, de alguns países aqui vizinhos, como a Colômbia, né, e tal. Mas o SIGES diz que os níveis mais avançados desse curso de instrução de guerra na selva, os níveis mais avançados, eles dizem que isso eles não ensinam para os militares estrangeiros, né? Que esse tipo de conhecimento, os níveis mais avançados do combate na guerra na selva, eles guardam exclusivamente para os militares do Brasil. Isso é o que o Exército tem divulgado, pelo que eu tenho conhecimento, né? Guilhermo deu uma grande contribuição aí, eu não vou nem repetir, mas eu concordo com o que o Guilhermo falou. Acho que é preciso estudar melhor esse tema da questão nacional e colonial, né?
E o tema das nacionalidades, né? A União Soviética, ela foi, na verdade, a União Soviética é uma experiência que precisa ser estudada. Nós precisamos recuperar o que ela teve de positivo, fazer a avaliação crítica de todo o processo, mas a União Soviética, ela tem uma contribuição fundamental para a humanidade, para o progresso da humanidade. Eu não tenho dúvida. A União Soviética colocou na pauta o tema das mulheres, né? Foi um dos primeiros países a adotar uma série de direitos, né? Não só o direito a voto, mas uma série de programas de reformas sociais importantes, né, para atender a vida das mulheres, que não tinham espaço na sociedade, seja na Rússia, seja no Vietnã, então na China. Essas revoluções, elas trouxeram direitos importantes, né? O Ho Chi Minh vai falar, inclusive, da emancipação das mulheres. A União Soviética trouxe o tema das nacionalidades, assegurar o direito das nações à sua autodeterminação, né? O Lenin defendeu a separação da Finlândia. A Finlândia fazia parte do Império Russo. Aí houve um movimento de separação, o Lenin disse, deixa que a Finlândia se separe. O Lenin era a favor da autodeterminação dos povos. Ele não era a favor de manter determinado país ou território pela força e pela violência. O Lenin colocou numa pauta o tema das nacionalidades, como era importante assegurar direitos iguais. Tanto é que um dos países que primeiro adotou o ensino bilíngue para valorizar as nacionalidades foi a União Soviética, que adotava o ensino do russo e o ensino da língua nacional daquela etnia, daquela nacionalidade, né? Então, a União Soviética era uma diversidade cultural fantástica, maravilhosa, né? Isso era uma das riquezas da União Soviética, né? A sua diversidade cultural e a questão das nacionalidades, né? Das etnias que se falam hoje. Uma figura que aprendeu com Ho Chi Minh também sobre esse tema foi o próprio Giap e o Chou En-lai. Desculpa, Giap não, o Tito, Joseph Broz Tito, né? Que foi liderança da Iugoslávia, né? O Tito, que também enfrentou lá o tema das nacionalidades após 1945. O Tito, o Ho Chi Minh e o Chou En-lai, que foi primeiro-ministro da China, eles fizeram junto a escola de quadros da Internacional Comunista, né, no final dos anos 20, e eles três debatiam os temas das nacionalidades. E tanto na China, a China tem 56 nacionalidades na China, né? Então, são os povos da China, são os povos da Rússia, né? Se for falar em termos de Rússia. Então, essa ideia de um Estado plurinacional, multiétnico, né, que se discute muito após a experiência da Bolívia do Evo Morales, é uma experiência importante, mas é importante recuperar como o movimento comunista internacional e os pensadores marxistas já tratavam desse tema. Otto Bauer escreveu sobre esse tema, Lenin escreveu sobre esse tema, Rosa Luxemburgo escreveu sobre esse tema, Stalin escreveu sobre esse tema. Então, o tema das nações, nacionalismo, nacionalidades, etnias, diversidade cultural, é um tema que está presente. É só ver também como o marxismo sempre se preocupou com o tema do racismo, né? O Ho Chi Minh teve em 1915 nos Estados Unidos, viu, né, e escreveu sobre o tema. Então, o marxismo é essa teoria, né, que acabou incorporando, né, a experiência histórica de luta dos povos do Oriente, dos povos da África, da América Latina e da Ásia, né? E isso que ajudou bastante o Ho Chi Minh e o Giap no caso do Vietnã. Bom, não sei se tem ainda 10, 12 minutos, me desculpem aí, falei demais. Não sei se tem mais algumas questões aí, Guilherme. Dirce mandou no chat. Quais eram os... Não, esse eu já li, desculpa. A Carmen mandou no chat. Tia esteve no Vietnã, não esteve? Me parece que admirou muito a organização e talvez os valores do internacionalismo. Sei que de lá ele levou muitas ideias. E Rodrigo, é possível dizer que a estratégia de guerrilha é mais eficaz como uma arma de resistência do que como um instrumento para a tomada de poder? Acho que só. Tem alguém com a mão levantada? Deixa eu ver. Tem não. Alguém quer levantar a mão? 1, 2, 3. Acho
que pode ir com Muito essas bem. do chat. A Carmen falou, o Tia teve no Vietnã, né? A relação Cuba e Vietnã é um negócio impressionante, né? A troca de ideias, o compartilhamento de informações, enfim, é um negócio impressionante, né? O que em 75 teve um episódio que o Fidel conta naquela biografia, o Inácio Ramonet fez uma longa entrevista com o Fidel Castro, né? E o Fidel, naquela entrevista com o Ramonet, ele vai contar uma história muito interessante quando se trata do tema internacionalismo. Ele vai dizer que após a Guerra do Vietnã, os vietnamitas, em 75, eles tinham tantas armas, eles capturaram tantas armas e munição que eles não tinham nem onde guardar. Eram mais armas do que gente para usar as armas que eles tinham, porque os Estados Unidos saíram correndo e deixaram, né, armas, equipamentos e tal, ficaram para trás. Os vietnamitas não fizeram nenhum acordo, não foram tipo Talibã, né? Porque eu ouvi coisas absurdas nesse último período, né, de algumas figuras querendo fazer a comparação do Afeganistão com o Vietnã. Nenhuma relação, nada a ver. Ali os talibãs são aliados históricos dos Estados Unidos, não são movimento revolucionário coisa nenhuma, nunca foram, né? E eles fizeram um acordo, né? Eles receberam 85 bilhões de dólares em armas e equipamentos dos Estados Unidos, com a condição de fazer um acordo com os Estados Unidos. Firmaram um acordo com o Trump e pronto. E eles são aliados históricos dos Estados Unidos. Agora, o Vietnã foi diferente, né? Os equipamentos que foram apropriados pelo governo revolucionário do Vietnã foram tomados porque os caras correram. E aí, o Fidel conta a história que o Vietnã encheu um navio de armas e munições e mandou para Cuba, dizendo para os cubanos, olha, vocês querem? Porque a gente não tem o que fazer, é muita coisa para nós aqui. E aí o Fidel conta, né, que a maioria dessas armas, né, que vieram do Vietnã, Cuba fez chegar à Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional em El Salvador, né, para lutar contra uma ditadura militar brutal, sanguinária, uma das mais sangrentas ditaduras conhecidas na América Central, que além de um exército regular e de uma polícia que torturava, perseguia, matava e desaparecia com ativistas de direitos humanos, padres, freiras, jovens, né, dos camponeses. Eles tinham também os esquadrões da morte, né, lá em El Salvador, que era como se fossem as milícias aqui no Brasil, né? Então, em El Salvador, nos anos 70 e 80, o povo daquele país centro-americano viveu uma situação de sangrenta ditadura patrocinada pelos Estados Unidos. Então, seguindo um princípio internacionalista, Cuba encaminhou essas armas para o povo de El Salvador. Isso está num livro, né, de entrevistas do Fidel. Então, o Che Guevara, quando esteve no Vietnã, ficou bastante empolgado, né? O Fidel também depois foi para o Vietnã. Eles ficaram muito empolgados pela história do Vietnã, de ter essa participação popular, né? De ter essa construção coletiva e popular, um povo se unindo para atingir um objetivo estratégico importante, libertar o seu país e, ao mesmo tempo, construindo as condições necessárias para viver, né? Porque desde o início da guerra de resistência do povo do Vietnã, o Ho Chi Minh, ele vai sempre falar uma coisa que o Che e o Fidel sempre viram como muito importante. O Ho Chi Minh vai dizer, nós precisamos nós precisamos de ajuda. Ele vai dizer, sim, quem quiser nos ajudar será bem-vindo. Mas o Ho Chi Minh vai dizer, um povo que luta pela sua libertação, ele tem que contar com as suas próprias forças. Um povo não pode esperar que alguém venha ajudá-lo na luta pela libertação e pela independência. Ele vai dizer, os povos que esperam a ajuda de alguém de fora para se libertar, não merecem o direito de ser independente. Um povo que espera a ajuda de fora para se libertar
não merece ter o direito de ser independente. Então, o Ho Chi Minh sempre trabalhou com essa ideia de contar com as próprias forças, produzir nossa própria comida, produzir nossa própria roupa, produzir nosso próprio calçado, produzir nossas próprias munições. Então, eles construíam, a duras penas e em difíceis condições, o mínimo necessário para que os combatentes pudessem continuar resistindo. Produziam sua própria comida, produziam suas próprias vestimentas, produziam seus próprios calçados para caminhar nas montanhas, né, para caminhar na floresta, produziam seus próprios remédios, medicamentos, se utilizando das ervas, das cascas de árvores, das plantas, do conhecimento que o povo tinha, principalmente os camponeses e camponesas, né, sobre a natureza no Vietnã. Então, eles fizeram esse esforço heróico e grandioso de contar com suas próprias forças. E eu penso que esse é um ensinamento muito importante do Vietnã, né? Qualquer organização ou qualquer nação que não tem condição de contar com as suas próprias forças, que conta ou depende da ajuda externa para sobreviver, vai ter mais dificuldade de ser vitoriosa na sua ação, né? Isso serve para um movimento popular, isso serve para um partido político, isso serve para um governo, né? Se a sua organização, se o seu governo, se o seu país está sob ataque, sob ameaça, conte com suas próprias forças, mobilize sua própria base, peça ajuda, peça solidariedade, e ela até virá, mas não vai contar exclusivamente com a solidariedade dos outros para que a sua causa seja vitoriosa. Esse é um ensinamento fundamental do Vietnã, né? Peça solidariedade, lute para que a solidariedade chegue até você, é importante, mas ao mesmo tempo construa suas próprias forças para poder fazer a resistência nos momentos mais difíceis, né? E tinha o Rodrigo, a estratégia de guerrilha, né? Então, os 4 minutos aqui, ó, uma arma de resistência ou como instrumento de tomada do poder. Então, nós estamos aqui estudando, né, e viajando um pouco no debate das ideias, né? Olhando para as experiências históricas e olhando para as ideias de pensadores anti-imperialistas. Então, o Ho Chi Minh e o Giap, né, assim como o Che Guevara, eles se utilizaram da estratégia da guerra de guerrilhas para, no caso do Vietnã, foi para resistir ao inimigo estrangeiro, né? Ao colonialismo francês, colonialismo japonês, imperialismo estadunidense. Ao mesmo tempo, eles lutavam pela tomada do poder, né? No caso de Cuba, você não tinha tropas estrangeiras em Cuba, né? Cuba não era um país colonial, né? Alguns qualificavam Cuba como um país semicolonial, né? Por que semicolonial? Porque a maior parte Cuba tinha uma constituição, leis próprias, tinha uma independência, né, formal. As leis de Cuba se faziam lá, pelo menos teoricamente, né? Porque a emenda Platt, ela veio do Senado dos Estados Unidos para Cuba, né? A base de Guantánamo e tal. Mas Cuba tinha essa situação, né, de ser um país semicolonial, não tinham tropas estadunidenses presentes em Cuba. E a guerra de guerrilhas foi utilizada para derrubar um governo e tomar o poder, né? Então, eu diria que a guerra de guerrilhas, em qualquer época da história, pelo que nos diz a experiência histórica, pelo que nos diz o pensamento político anti-imperialista que estamos estudando, a guerra de guerrilhas é algo que pode ser utilizado para diferentes circunstâncias e situações, para a tomada de poder ou para uma guerra de resistência mais prolongada diante, né, de um inimigo. Estados Unidos invadiu o Iraque, guerra de guerrilhas contra eles, né? Mas tem outras situações que a guerra de guerrilhas é utilizada até hoje para tomar o poder. Ou a tentativa, né? Ou a vitória. Agora temos que pesquisar, né? Podemos ir pensando, né? Quais são as experiências históricas recentes de tomada de poder político por organizações ou por forças
onde a guerra de guerrilha esteve presente. Eu acho que vale aí para a gente pensar, né? Vamos tentar pensar coletivamente, né, até a próxima semana, para ver onde a guerra de guerrilhas está sendo utilizada como um instrumento de tomada do poder político por alguma determinada força. Porque a guerra de guerrilhas, ela está muito ligada, né? Quem fala em guerra de guerrilhas, fala em guerrilheiro, o pessoal já lembra da esquerda, né? Mas vamos lembrar que o século XX e o século XXI mostram que a guerra de guerrilhas é uma tática e uma técnica que pode ser utilizada por forças de esquerda ou de direita, né? Então você teve, inclusive, guerrilheiros de direita, a guerra irregular sendo utilizada, né, por forças de direita, por exemplo, na Nicarágua, né? Você teve a Nicarágua sandinista de 1979 a 90, onde você tinha grupos de direita chamados de resistência nacional que treinavam em Honduras com apoio dos Estados Unidos, tentando desenvolver alguma técnica, né, de combate irregular contra um governo democrático, popular, revolucionário e de esquerda na época, né? Agora vamos pensar, né? Eu diria que pode sim, a impressão que eu tenho, né, pelas experiências históricas, pelo estudo das experiências históricas e pelo estudo dos pensadores anti-imperialistas, né? E tal, a impressão que eu tenho é que essa é uma tática, é uma técnica que pode ser utilizada para diferentes finalidades, em diferentes terrenos da luta política e social, em diferentes épocas, né, e tal. Assim como outras formas, né? Não é a única, né? Você pode tomar o poder de diferentes formas. A questão é, no quadro atual do capitalismo, né? É possível a tomada do poder político através de que formas, né? Quais são as formas mais adequadas ou possíveis? Para uma classe social tomar o poder político, derrubar e destituir outra classe social, aí a história tem mostrado que isso tem se dado através de situações de conflito intenso, né? De violência, né? Como a burguesia tomou o poder da nobreza. Agora, quando a gente fala em luta para derrubar um governo não significa necessariamente realizar uma transformação radical das relações econômicas, sociais, políticas, né, culturais, né? É possível se utilizar até de meios violentos para derrubar um governo, mas derrubou aquele governo, sobe outro governo e a estrutura econômica não tem grandes transformações. A estrutura política se mantém a mesma, né? Então tem que avaliar, mas eu penso que a experiência histórica e os livros e os textos que estamos estudando mostram que esse tipo de técnica e de tática, né, ela faz parte do cotidiano de inúmeros conflitos hoje no mundo. É só ver a Índia, onde você tem guerrilheiros maoístas dominando há décadas um território importante daquele país. É só ver as Filipinas, onde acontece a mesma coisa, décadas de controle territorial de forças guerrilheiras de inspiração maoísta. É só ver a própria Colômbia, né, onde também, né, o controle territorial de muitas regiões do interior da Colômbia é exercido por grupos, né, paramilitares, grupos irregulares, organizações político-militares, guerrilha, né? E aí tem de esquerda, mas tem também os paramilitares que se utilizam de técnicas irregulares, mas são uma força de extrema direita, e tem as organizações político-militares de esquerda na Colômbia, né? Então, estudar esses conflitos é bem interessante para a gente tentar compreender se esse pensamento anti-imperialista do Giap e do Ho Chi Minh tem ainda sua vigência, né? Tem sua validade, né? Se é uma vigência e uma validade que ultrapassa aquele determinado momento histórico, aquele determinado período e aquela determinada localização geográfica, né? Eu ficaria por aqui para não cansar muito vocês, mas essas questões acho que se mantêm na pauta para a gente ir refletindo à luz das experiências históricas contemporâneas, né?
Guilherme, paro por aqui, agradeço aos companheiros e companheiras. Então, pelo que eu entendi, podemos, na próxima aula da semana que vem, estudar exclusivamente os textos do GIAP, e aí esticamos em uma aula a mais, pode ser? Guilherme, você acha que você ou Giovana poderia depois mandar a nova programação para o pessoal com as datas? Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos e todas. Guilherme, tem algum informe aí? Obrigada pela aula, professor. Valeu. Tem não. Carmen não conheceu algum filho do Ho Chi Minh, não, né? Para contar uma história para nós. Até que era bom, né? Não, até hoje ainda não. Meu negócio é Cuba. Então acabamos mesmo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigada, gente. Aqui às 2h da manhã, mas valeu a pena. Beijo a todos. Obrigada, professor. Aula maravilhosa. Muito bom. Valeu.